Pessoal, boa noite, a paz do Senhor, uma noite de muitas bênçãos nessa segunda-feira, mais uma semana se iniciando e que seja uma semana de muitas bênçãos para nós, né? De renovo, de fortalecimento, de operações do Senhor. Nós, é claro que precisamos dessas operações, porque se não for o Senhor, eu acho que realmente a gente não consegue seguir na nossa vida, né? A nossa vida só se torna possível a nossa existência com Deus. Eu imagino o seguinte, com o Senhor já está difícil. Eu admiro as pessoas que não têm a Deus, né? Admiro a sua existência caótica, porque com Deus se já é difícil, imagina sem o Senhor. O que seria de nós? Há muito que já teríamos de fato perecido. Existe um segredo, e esse segredo de entrar na presença de Deus, ele foi revelado ao homem desde o início da criação. Deus ele sempre quis se relacionar conosco, ele sempre quis que esse interesse ele fosse recíproco. O homem também tivesse essa interação, essa vontade, esse desejo. Só que devido ao nosso pecado, essa possibilidade foi quebrada no Éden e restabelecida através de todo o projeto de Deus para com Israel e, sobretudo, o projeto para toda a humanidade através de Jesus. Então, quando nós olhamos a palavra de Deus, ela sempre está nos dizendo, vai lá, busca a presença do Senhor, vai na presença dEle, clama a Ele, suplica a Ele. E é dessa maneira que Deus ele sempre nos orienta, né, para que venhamos a pedir a Ele, porque Ele sabe que se colocarmos as coisas diante do altar dEle, suplicarmos, pedirmos, portas se abrirão, milagres acontecerão, situações serão mudadas. É o grande segredo. Ontem eu estava... Confesso para vocês que num cansaço eu falei, misericórdia, Senhor. Para levantar para orar foi uma luta, já de madrugada. E eu criei força ali no finalzinho ali, já, sabe, aquela hora que tu vai pegar no sono e tu fala, não posso, eu tenho que orar. Eu levantei e fui pro meu closet fazer a minha oração. E eu sei que às vezes o dia é corrido, a nossa vida é corrida e é cansativa, mas o grande segredo está em entrar na presença de Deus e suplicar. Quando Davi ele envelhece, o seu filho Adonias ele tenta usurpar o trono de Davi. Só que a promessa do trono, do reino, não recaía sobre Adonias, recaía sobre Salomão. Então Adonias ele tenta usurpar e ele já começa a se programar e planejar ali assentar no lugar de seu pai. E aí o profeta Natan ele vai até Betseba, que era mãe de Salomão, e fala assim, olha, vou te dar umas coordenadas. O que você tem que fazer? Lá em 1 Reis, capítulo 1, no versículo 13, a Bíblia diz assim, Natan vira para ele e fala, vai, achega-te ao rei Davi e dize-lhe, não juraste tu, rei, senhor meu, a tua serva, dizendo, certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no teu trono? Por que, pois, reina Adonias? Então esse foi o conselho dado pelo profeta Natan. Agora é interessante, Adonias tinha um general, Joabe, que estava ao seu lado, ele tinha um sacerdote que também estava junto com ele, né? Ali nessa revolta, nessa rebelião, nesse governo de tentar usurpar o trono de seu pai, só que ele não tinha profeta. Ele não tinha profeta. Ele tinha Abiatar, o sacerdote, ele tinha Joabe, o general. Já do lado de Salomão tinha Benaia, também um general, tinha Zadok, um sacerdote da linhagem de Samuel, e tinha o profeta Natan. E o profeta ele significa, ele representa o falar de Deus, a revelação, a profecia. E sem profecia o povo se corrompe. Então o profeta, essa profecia, esse falar de Deus, ele vem através do Espírito Santo. Aqui tipificando o Espírito Santo, ele chega para Betseba e ele fala, olha, entra na presença. Foi o conselho que ele deu. Vai. E hoje é esse mesmo conselho que o Espírito Santo está te dando. Vai. Para você atender essa orientação de Deus para a sua vida, sem questionar, sem murmurar. Assim ela fez, ela entrou na presença do rei Davi. Nós também temos que atender a essa revelação do Senhor. Vai, entra na presença. Lembra que eu falei no início? Esse sempre foi o desejo de Deus, se relacionar conosco e que queiramos também se relacionar com Ele, essa reciprocidade. Vai. E ele fala, chega ao rei, chegar a se aproximar do Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Não basta só ir, não basta só conhecer, é prosseguir em conhecer. A cada dia se achegar a isso,
é ter uma intimidade, é viver em comunhão, é investir. Meus irmãos, olha, relacionamento é investimento. Novidade nenhuma, tem que regar a plantinha. Qualquer relacionamento, seja de pai para filho, de marido para mulher, de amigos, e com Deus não é diferente. Relacionamento é investimento, tem que investir. Então, se achega ao rei, foi o conselho de Natan para Betseba. E aí quando ela chega na presença, ela fala o que ele falou. Não juraste tu, o rei, meu senhor, a tua serva? Ela lembra de uma promessa que Davi tinha feito. Deus te fez uma promessa. Não tem oração mais poderosa do que lembrar a Deus das promessas que ele fez e das palavras que ele disse. Esse é o segredo do milagre. Você reproduzir aquilo que a própria palavra de Deus diz, aquilo que ele falou contigo, aquilo que ele te prometeu. Não juraste tu, o rei, meu senhor, a tua serva? Olha a humildade dessa mulher. Ela foi aconselhada a entrar na presença de Deus com humildade. Eu sou serva. Não com soberba, como um credor, né? Não, Deus, olha, que eu tô bom, eu tô fazendo um monte de campanha, eu tô lá no grupo da campanha da meia-noite, eu tô no grupo da campanha das 3, eu tô merecendo, Senhor. Não é credor, não é credora. Senhor, como a tua serva, como o teu servo, como alguém que tem uma dívida, como alguém que faz a vontade do seu Senhor, que não tem a sua própria vontade. Foi dessa forma que Betseba, ela entra na presença de Davi e ela lembra, né? Olha, tu não juraste que o meu filho Salomão, ele se assentará no trono? Ou seja, o trono fala do coração. Há uma promessa de Deus que ele colocou no seu coração. E o inimigo, através de Adonias, ele queria tomar o lugar, ele queria tomar o trono. Às vezes, e esse é o grande projeto do adversário, é tomar o trono do nosso coração, tirar a promessa e colocar qualquer outra coisa que não seja de Deus. O inimigo está tentando vagar o seu coração para que ele possa se assentar. Ele está querendo tirar Salomão, tirar a promessa, tirar aquilo que foi dito por Deus. Não permita. Se achegue. E ela vai e questiona no final, ela fala assim: quem reinará? Por que, pois, reina Adonias? Foi o questionamento dela. Quem reinará? Essa é a pergunta que nós devemos fazer. Quem reina na nossa vida? É a promessa de Deus? É o desânimo? São as circunstâncias? É o que está acontecendo? É o que você está vendo? É aquilo que os teus olhos estão te mostrando? As impossibilidades? É isso que está reinando no teu coração? É isso que está dentro do seu coração? Não. Salomão é quem reina. A promessa está viva. A promessa, ela não pode ser retirada. A promessa, ela não pode ser invalidada. Salomão que se assenta no trono do meu coração. É a promessa que Deus me fez. Betseba lembra, Davi, lembre ao Senhor: Senhor, não permita com que Adonias reine. Não permita com que o adversário venha reinar, com que as circunstâncias, as situações, as impossibilidades, as dificuldades, o inimigo venha roubar a minha fé. Não permita, Senhor. Vai, minha irmã, vá. Esse é o conselho do Senhor, é o conselho do Espírito Santo. Entre na presença do Rei e lembre de cada promessa que te foi feita. No final, prevaleceu a promessa. Foi colocada a montaria, o animal pelo qual Davi no qual Davi montava, as vestes de Davi, e junto à fonte de Gion foi proclamado que Salomão reinava. No final, o que vai prevalecer será a promessa que Deus fez na sua vida. Ela se cumprirá. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus.